Seguindo aqui, pessoal, para mais um vídeo. Vamos lá, isso mesmo. Agora iremos falar aqui sobre transtornos da personalidade, né? A presença de um transtorno de personalidade geralmente se evidencia no início da idade adulta. Contudo, a patologia da personalidade não é um processo estático, podendo ser exagerado pela ansiedade, por exemplo, maior evitação, depressão, maior dependência ou exacerbação de traços borderline ou hipomania, maiores traços narcisistas ou histriônico. Se o seu cliente se apresentar para o tratamento de um transtorno aí que a gente fala que é do eixo 1, geralmente é útil, é bem interessante você não dar uma avaliação definitiva do transtorno, né? Ao menos espere um pouco para ter essa questão das evidências clínicas de um transtorno de personalidade. Pode ser que eles não sejam visíveis até que o tratamento tenha sido iniciado. Em tais casos, seu plano de tratamento pode precisar ser revisado. Lembra que a gente sempre fala, né, pessoal, da questão da revisão do plano de tratamento. A gente sempre traz essa questão aí. O modelo da TCC para o tratamento de transtornos de personalidade coloca seu foco nas interações entre as crenças ou os esquemas do indivíduo que norteiam o comportamento, as estratégias interpessoais e até mesmo disfuncionais, né? E tipicamente excessivas, as influências ambientais que estão aí. Os transtornos de personalidade são originados de experiências adversas durante o desenvolvimento, né? Então a gente conta aí com essas 5 áreas que pode haver aí um transtorno de personalidade que a gente pode estar: desconexão, rejeição, autonomia e desempenho prejudicado, limites prejudicados, orientação para o outro e supervigilância e inibição. A terapia de transtorno de personalidade, em geral, utiliza muitos dos métodos desenvolvidos para o tratamento de transtorno de humor e de ansiedade, mas com maior ênfase no trabalho com os esquemas e desenvolvimento de estratégias de enfrentamento mais eficazes. Outras diferenças entre a TCC para o tratamento de transtorno de personalidade e a TCC para o tratamento de depressão e ansiedade, a gente pode situar as seguintes. A duração da terapia normalmente é mais longa, né? 1 ano ou até mais, a gente pode dizer isso. 2 aí. É dada maior atenção ao relacionamento terapêutico e às relações transferenciais. É necessário a prática repetida de métodos da TCC para modificar problemas crônicos relativos ao conceito de si mesmo, relacionamento com os outros, regulação emocional e habilidades sociais, né? A gente sabe aí que algumas crenças nucleares predominantes, crenças compensatórias e estratégias comportamentais comuns associadas aos transtornos específicos de personalidades, a gente teve aí na tabela 10.3, que está um pouquinho antes aí. Uma vez identificados os esquemas ou uma crença nuclear problemática, as estratégias da TCC, como os exames das evidências, considerar as explicações alternativas, podem ser implementadas e a gente acaba tendo o melhor resultado com isso. Como que seria isso? Aceitação e validação do comportamento da pessoa naquele momento, ênfase na identificação e no tratamento de comportamentos que interferem na terapia, uso do relacionamento terapêutico como veículo essencial para a mudança de comportamento, foco nos processos dialéticos definidos aí, né, que a gente citou. Então, assim, foca nessas questões, pessoal, para identificar e de alguma forma poder, não digo evitar, mas de alguma forma buscar trazer isso até mesmo na psicoeducação para os seus clientes aí. Legal? Agora vamos falar aqui sobre o transtorno por abuso de substâncias. Evidências quanto à utilização da terapia cognitivo-comportamental para o transtorno por abuso de substâncias, a gente sabe que tem surgido lentamente, né? Desde 1980 aí, embora havia relativamente alguns poucos estudos em relação ao TCC,
falando em relação ao uso do álcool. Isso, claro, né, pessoal? A gente está falando do livro de 1980, 1993 aí, né? Então, assim, um aspecto importante do modelo da TCC é ajudar o paciente a reconhecer que suas premissas e fissuras de beber álcool ou usar drogas geralmente estão associadas à ativação de crenças relevantes sobre o abuso de drogas ou álcool. Quando vocês forem fazer a leitura do capítulo aí, e eu espero que o façam, preste bastante atenção em um modelo que tem na página 183. Essa figura é o modelo cognitivo comportamental do abuso de substância. Segue as flechinhas aí do comportamento. Claro que eu não consegui colocar essa imagem no slide aí, mas quem tem o livro aí, pega o livro, dá uma olhada na página 183 que você vai ter acesso a isso. Tá bem bacana a imagem, pessoal. Muito interessante. Especificamente, os pacientes devem se comprometer a não comparecer a sessões, né, sob o uso de drogas ou álcool. E aí entra uma questão muito importante. Os terapeutas precisam aprender, e aprender, que eu digo, ser forte em dizer não. Porque parece ser fácil, mas se você faz o seu contrato terapêutico informando para o seu paciente lá, para o seu cliente, que você vai fazer um tratamento com ele em relação ao uso de álcool, uso de drogas, então no contrato você deixa bem claro para ele que você não vai poder realizar o atendimento se ele chegar ao consultório tendo feito uso dessas substâncias, ou tendo feito uso de drogas, ou tendo feito uso de álcool. Então você deixa isso específico no contrato. E assim, o que é mais importante, está no contrato é importante, mas quando o paciente chegar ao consultório e você tiver a percepção de que ele fez uso de álcool, que ele fez uso de droga, só assim, hoje eu não vou poder te atender porque você quebrou o nosso contrato. No nosso contrato estava que nas sessões você não poderia vir tendo realizado o uso de substâncias e tal, então hoje eu não vou poder te atender. E pronto, manda para casa. Tá no contrato? Tá no contrato, pessoal. Se você fez um contrato, segue esse contrato, entendeu? Segue esse contrato com firmeza, mostrando, olha, você quebrou o nosso contrato, então hoje, infelizmente, não vou conseguir realizar esse atendimento. E bola para frente, pessoal, porque isso faz parte do tratamento, certo? Faz parte do tratamento, né? A gente sabe aí que as cognições relativas ao abuso de substâncias pode ocorrer quase simultaneamente em resposta aos gatilhos relevantes para o indivíduo. Por exemplo, a gente sabe aí as pessoas, os lugares, as coisas, né, popularizadas aí pelos alcoólicos anônimos. A gente sabe que se a pessoa faz uso frequente em determinado lugar, em determinado contexto, é recomendável que se evite esses lugares, né? Exemplo, se a pessoa está acostumada a fazer uso de bebida alcoólica em um bar, só o fato dela chegar até esse bar já é um fator desencadeante que pode levar ela a consumir novamente álcool, ou de repente ela vá a uma festa com os amigos, etc. Ela pode estar propensa a ter uma recaída nesse momento. Então, assim, tudo isso deve ser trabalhado em relação à psicoeducação aí, tá, pessoal? E a gente fala aqui sobre as crenças, né? Essa também é mais uma tabela que eu trago aí, que é a tabela 10.4. Essa tabela, pessoal, ela fala sobre o abuso de substância. Então, assim, geralmente a pessoa vai vir com algumas crenças. Quais são essas crenças? Não tenho nenhum controle sobre a fissura. Nesse momento você vai trabalhar essa questão do autocontrole, do controle através da psicoeducação e com algumas técnicas que a gente já conhece aí, né? Depois que começou, o único jeito de lidar com a fissura é curtir, ou seja, usar, é fazer uso. Eu não consigo trabalhar essa crença também. Aí mais uma crença aqui, passei do ponto de retorno, nunca vou conseguir parar de beber. Essa é uma crença aí bem limitante, né? Que a pessoa já... Uma crença limitante e autossabotadora também, né? Porque a pessoa já naturalmente ela já coloca isso e manda para o próprio cérebro dela aí os comandos de que ela não vai parar. Ela já está, né,
É preciso ter força de vontade para parar de beber. Eu não tenho, mais uma crença limitante aí que a gente pode trabalhar. Não consigo me divertir se eu não beber, né? Tudo isso aqui, pessoal, é um trabalho individual que você vai fazer. Claramente, a pessoa vai chegar no seu consultório falando algumas questões em relação a isso e você vai realizar esse trabalho, né? Buscando sempre individualizar cada um específico. Por que que aquela pessoa faz uso? É o que leva ela, quais são as crenças dela. Aqui são alguns exemplos, tá? Por exemplo, minha vida já está estragada. Eu vou ficar alto mesmo, não tô nem aí para nada, sabe? Ninguém manda em mim, vou parar quando eu estiver pronto. Então, essas crenças, com certeza você vai escutar essas crenças no consultório. E outras também, né? E para modificar essas crenças aí, você vai ter que trabalhar bastante as questões em relação aos pensamentos automáticos, em relação ao tipo, como que a pessoa está vivenciando essas crenças, como que essas crenças vêm até ela. Legal, pessoal? E aí, você vai entender o seguinte, que para chegar a esses pontos que nós estamos falando, alcançar e manter a sobriedade, identificar e modificar essas crenças, né? Todas essas crenças predispoentes vão manter o uso problemático de substância. Então, modificar todas essas crenças. Conforme se obtém sucesso nessa área, pode ser abordadas outras metas da terapia de alcance mais amplo, incluindo as mudanças vocacionais e no estilo de vida. Mas sabemos aí, pessoal, para o tratamento com substância, com abuso, a pedra angular da TCC bem sucedida seria a prevenção de recaída, né? Então, assim, os métodos de prevenção de recaídas incluem tanto estratégias comportamentais para minimizar a probabilidade de enfrentar premências e fissuras, como exercícios de reestruturação cognitiva, para ajudar a combater aí, né, os pensamentos negativos, distorções sobre o beber ou usar drogas. Geralmente também é uma boa ideia incentivar os clientes a participarem de programas de autoajudas, como o próprio Alcoólicos Anônimos que nós citamos aí, não é verdade? Vamos seguindo aqui, pessoal, né? Vamos falar sobre transtornos alimentares. A TCC tornou-se aceita como um dos métodos principais de tratamento para transtornos alimentares. A gente sabe disso com os grupos, né, associados aí de dieta. O modelo da TCC para tratar transtornos alimentares baseia-se na noção de que as crenças disfuncionais sobre a magreza e a insatisfação com a forma e o peso corporal norteia e mantém o comportamento alimentar anormal e as características associadas, como purgação e abuso de laxantes, diuréticos, remédios para emagrecer. Os padrões contemporâneos aí da sociedade que reforçam metas não realistas em relação à magreza têm interagido com as vulnerabilidades individuais. A gente citar como exemplo, né, o perfeccionismo, dificuldade irregular. A gente sabe que assim, né, pessoal, a sociedade ela coloca um padrão para a pessoa, né? Então ela padroniza, olha, você tem que ser magro, tem que ser esbéltico. E nem todos conseguem ter esse padrão, conseguem seguir aí esse padrão. Então o que acontece? Você se sentir fora da norma, com isso seus pensamentos negativos vão influenciar o tempo todo. Talvez até mesmo se uma pessoa está olhando para você, mas eu estou muito magro, ou de repente, sei lá, estou muito gordo porque está todo mundo me olhando, ou eu estou muito... Isso são os seus pensamentos que estão falando isso para você. E você vai trabalhar essa questão no consultório, modificando esses pensamentos em relação a isso. A abordagem da TCC é necessariamente multimodal, inclui aconselhamento nutricional, além de psicoeducação, automonitoramento e intervenções cognitivas comportamentais. Em geral, é uma boa ideia a gente trabalhar em conjunto aí com uma nutricionista experiente. Um objetivo inicial do tratamento é determinar de maneira colaborativa uma faixa de peso almejada e um plano de refeição. E aí entra a questão da nutricionista. Então, assim,
Ah, quanto que você deseja? Ah, vamos almejar essa meta. Como eu sempre falo aqui, né, pessoal? Vamos dividir essa meta para a gente conseguir uma meta palpável. Vamos dividir por meses, depois por semanas e por último por dia aí, né? Além disso, compartilhar os fatos sobre a inutilidade das estratégias comuns que supostamente facilita a perda de peso, como purgar, usar laxante. E hoje, né, pessoal, mais atualmente aí a gente conhece, né, as dietas da moda, usa aquilo, toma aquilo, beba aquilo, faça aquilo, jejum intermitente, etc, etc. Então, assim, quando você trabalha com transtornos alimentares, essas questões vão aparecer com certeza. Questão de jejum intermitente, questão de, eu tomo laxante, eu faço isso, você, com certeza você vai encontrar essas questões dentro do consultório. Então, assim, mudança de pensamento, mudança de foco, trabalhar muito a questão da recaída também, quando você estiver trabalhando essa questão. Embora os valores aí normativos relevantes altos de tabela, de peso, aquele que a gente sabe, né, calcular o IMC, não é válido, mas não tanto, porque se você pega uma pessoa que pratica musculação, ele está totalmente musculoso, mas o peso dele é 130 quilos e a altura dele é 180, o IMC dele vai dar 40, que ele é obeso, obesidade quase mórbida aí praticamente, e não é, a pessoa tem muito músculo e tal, então faça um cálculo com um especialista mesmo, ou com o próprio nutricionista, com endócrino. Faça um cálculo certinho para saber em relação à sua massa. É bem interessante psicoeducar os nossos clientes em relação a isso. Que cada ser humano é único, cada um tem sua estrutura e um limite que pode chegar ou a emagrecer ou a engordar. Legal, pessoal? Vamos parar esse vídeo por aqui. Nós falamos agora sobre transtornos alimentares. E na sequência, aí, no nosso próximo e último vídeo, iremos falar sobre esquizofrenia.